é o momento. Mas Deus sabe todas as coisas. Nós iremos hoje falar, então, sobre a carta da igreja, à igreja de Filadélfia, né? Então, vamos ler o texto bíblico e eu peço a você que abra no capítulo de número 3, capítulo 3, a partir do versículo de número 7, quando nós lemos assim, texto bíblico. Capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 13. Então, diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai, porque é ela que é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é instrução verdadeira para a boa espiritualidade. E nós nos alegramos, Pai, em poder falar da tua palavra e também de ouvi-la, Pai, ao nosso coração. Que sejamos edificados, que sejamos fortalecidos. Ó Deus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Bom, meus irmãos, eu começaria dizendo a vocês, nesta hora, gostaria de localizá-los para que os irmãos pudessem compreender mais ou menos como era a cidade de Filadélfia e também a igreja em Filadélfia. Eu diria para você, primeiramente, que o nome Filadélfia, ele significa amor de irmão. Amor de irmão é o significado de Filadélfia. Eu diria para você também que é uma das poucas cartas que o Senhor tece inúmeros elogios. Para ser sincero, nessa carta aqui, o Senhor não faz nenhum tipo de crítica à igreja. Veja que era, de fato, uma igreja extremamente abençoada. É curioso dizer a vocês que a igreja em Filadélfia, ela não exercia uma grande influência sobre a cidade. Porque o nosso grande alvo como cristãos é, de fato, influenciar a cidade, mostrar Cristo para a cidade, os valores de Cristo. Isso é o que nós devemos fazer. Mas, comumente, o que acontece é o contrário. É a sociedade maior, é a cidade, com seus valores, por vezes extremamente equivocados, que influencia a própria igreja. E nós vamos ver aqui no texto, da seguinte forma, quando o texto diz que aquele que se apresenta à igreja, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta como santo e verdadeiro. E é importante dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é de fato santo, puro, verdadeiro, ele é Deus, ele tem planos para com a sua igreja, seja ela uma grande igreja, seja uma pequena igreja, seja uma igreja rica, seja uma igreja mais humilde.
seja uma igreja de pessoas abastadas e que ocupam cargos elevados na sociedade, ou seja, uma igreja de gente muito simples, humilde, que não pôde até mesmo estudar. E aqui, quando nós olhamos para a igreja de Filadélfia, o Senhor se apresenta assim. E logo no verso de número 7, ele diz também sobre si mesmo, que é aquele que tem a chave de Davi. Então, nós verificamos no texto que o texto aparece uma chave. E a chave, você sabe muito bem, que a chave, ela aponta para a realidade de que alguém vai poder abrir uma porta e poder adentrar. Então, ele tem a chave de Davi. Ou seja, ele é o Messias prometido à casa de Israel, aquele que deveria vir. E ele tem a chave. Por que ele faz questão de dizer que ele tem a chave? Porque o povo da igreja, na cidade de Filadélfia, o povo havia sido excluído pelos judeus da comunidade judaica. E eles eram judeus, só que os judeus não olhavam para eles com bons olhos. E por conta disso, os afastaram da comunhão, porque agora eles eram seguidores de Jesus Cristo. Mas Jesus fala que ele é aquele que tem a chave que abre e que ninguém pode fechar. E ele resolveu abrir uma porta, que vamos ver daqui a pouco, uma porta que é uma grande oportunidade para a salvação, para o ingresso de pessoas, inclusive aquelas que não eram judias, na comunidade do Israel de Deus, do Israel espiritual. Então, ele fala que tem uma chave. E é importante dizer a você que a chave, queridos, a primeira chave que nós poderíamos imaginar é justamente a chave da salvação. Porque para alguém servir a Deus da maneira correta, primeiramente precisa ser salvo. Para depois, uma outra chave abrir uma porta, que seria a porta do serviço. Primeiro é necessário ser salvo, para depois servir a Deus. E é curioso dizer a vocês que vocês sabem que nós somos humanos e falhos. Determinado dia eu estava em casa e eu pensei da seguinte maneira: gente, dizem que a pessoa quanto mais rica, menos chaves possui. E a pessoa quanto mais pobre, mais chaves ela tem em seu poder. E eu parei para pensar e falei: meu Deus, eu tenho uma enormidade de chaves aqui do condomínio. Todas as chaves estão na minha casa, do condomínio. E aí eu parei para pensar e falei assim: não, eu não posso reclamar, eu não posso ficar triste por isso, porque se eu tenho tantas chaves, inclusive as chaves do meu condomínio, é porque eu tenho um apartamento para morar, eu tenho um local para eu poder abrigar a minha família, e isso é motivo de extrema gratidão. E na mesma hora eu lembrei que eu também tenho uma quantidade enorme de chaves da igreja, que também estão comigo. E aí eu falei comigo mesmo: gente, isso é motivo de alegria e de satisfação, e não de lamúria, porque se eu tenho as chaves da igreja, simbolicamente dizendo, é porque Deus colocou debaixo da minha responsabilidade pessoas para eu cuidar, pessoas para eu zelar, pessoas para eu amar. Então, Deus me deu o privilégio, embora não sendo eu merecedor, de cuidar dos seus filhos, que são tão preciosos para Ele. E quando eu pensei naquilo, as lágrimas vieram aos meus olhos. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa boa! E eu preciso olhar nessa perspectiva. E quando a gente olha para o texto, meus irmãos, ele fala que essa chave, a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, e ninguém abrirá. É um símbolo de autoridade. O Senhor Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. É ele quem liga, é ele quem tem a última palavra, é ele quem diz quem é salvo e quem não é salvo, quem faz parte da família de Israel e quem não faz parte da família de Israel. E embora o povo de Israel tivesse excluído os cristãos, o Senhor não os havia excluído.
E isso para nós é tão importante, porque a gente entende que Deus tem salvação para nós. Nós que somos gentios, Deus quis nos salvar e enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. E quando chegamos no versículo de número 8, ele fala algo que você é capaz de interpretar muito bem. Ele fala que conheço, veja comigo, verso 8, conheço as tuas obras. O que significa dizer que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele não carece de informações, ele sabe o que se passa comigo, o que se passa contigo também. Ele sabe da minha realidade melhor do que eu não preciso contar nem para ele aquilo que me aflige, aquilo que me agonia, aquilo que me causa temor ou apreensão. Ele sabe, ele me conhece, e ele conhece a sua igreja. Ele conhecia a igreja de Filadélfia. Eu diria para você nesta noite que o mais importante não é nem a forma como nós nos olhamos e nos vemos, mas o que é mais importante é a forma como ele, que é Deus, que é o Salvador, como ele nos enxerga. Isso é que é o mais importante. Qual é o parecer dele em relação à minha pessoa e à pessoa de cada um de vocês? E o texto nos fala, então, conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Irmãos, Deus havia colocado uma porta aberta para aquela igreja. Deus tem colocado uma porta aberta para Betel. Deus tem colocado uma porta aberta para os irmãos da Betel, para mim e para você. E quando eu penso nisso, meus irmãos, eu sou levado a pensar uma coisa muito importante, a refletir sobre uma coisa muito importante. As portas abertas, elas não permanecerão ad eterna abertas. Então não haverá algo ad eterno aberto. As portas, elas têm um período para estarem abertas e para se fechar. Hoje, a porta está aberta, e a primeira porta que está aberta é a porta de salvação. Deus quer salvar pessoas, Deus quer conduzir pessoas ao seu aprisco através de Jesus Cristo. E quando eu penso nisso, meus irmãos, eu chego à conclusão que as portas abertas nem sempre chegam nos melhores momentos da nossa vida. As portas abertas chegam surpreendentemente na nossa vida nos momentos, às vezes, de crise, nos momentos de perigo, nos momentos nos quais nós estamos extenuados, cansados, debilitados, desesperançados, nós estamos achando que mais nada vai acontecer, e é justamente nessas horas que as portas se abrem e que Deus abre uma porta para nós. Vocês lembram da história de Elias? Elias estava achando que a sua vida havia terminado, que não tinha mais graça alguma viver. Ele estava possivelmente numa depressão. Eu prefiro chamar de um esgotamento espiritual, porque eu não sou profissional da área para dizer se era depressão ou não. Mas muitos estudiosos dizem que era uma depressão. E ele não queria mais viver. E Deus vai até ele na entrada da caverna. E Deus não fala com ele através dos efeitos portentosos da natureza. Não foi trovão, não foi terremoto, não foi raio, nada disso. Deus falou com ele através do cicio. De uma brisa mansa e suave, Deus falou com ele. E o texto nos fala que depois de Deus tratar de Elias, o texto diz que Deus ainda tinha algumas tarefas para Elias cumprir. E nós, às vezes, estamos fechando a porta quando Deus ainda não fechou. Nós estamos dizendo que não há mais nada por acontecer, quando Deus diz para nós que ainda há muita coisa boa para ser vivida por nós na vida. Não feche a porta que Deus está deixando aberta, não. Não faça isso não, meus irmãos. E aí o texto diz para nós assim, e a porta aberta, ela tem muito a ver também, queridos, com a maneira com a qual nós vemos Deus. Se nós vemos Deus como um ser pequenino, limitado, diminuto, essa porta vai ser uma porta pequena. Nós vamos olhar muito mais para as dificuldades do que para as oportunidades que estão surgindo. Mas quando nós acreditamos num Deus poderoso, que é onisciente, onipresente, eterno, criador dos céus e da terra, nós somos capazes de olhar pelos olhos da fé, portas enormes,
portas maravilhosas sendo abertas para nós, mesmo em dias extremamente difíceis como os nossos. E aí, meus irmãos, a gente olha para o texto, veja comigo, observe aí, o texto diz assim, que essa porta é uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Deus queria salvar pessoas através daquela comunidade de gente humilde, de gente pobre e talvez de pouca gente. E o texto diz assim, veja comigo aqui. O Senhor fala, a qual ninguém pode fechar. E aí diz, que tens pouca força. Talvez você fique pensando, por que aquela igreja tinha pouca força? Eu diria para você, porque eles eram do extrato social mais baixo. Eles eram pessoas humildes. Aquela igreja não era composta por gente muito bem aquinhoada na vida. Era por gente muito simples e humilde. Era também uma igreja pequena, possivelmente. É isso que o texto quer mostrar para nós. Ela não tinha grande relevância ou importância aos olhos dos demais. Quem olhava para aquela igreja não era capaz de enxergar a beleza que Cristo via naquela igreja. As pessoas não conseguiam ver o que Deus estava realizando no meio daquela gente pobre, humilde e limitada. Gente que estava para se contar nos dedos, talvez, mas Deus estava fazendo uma grande obra através daquelas pessoas. Isso é muito importante para nós, porque por vezes nós pensamos que as igrejas abençoadas são aquelas igrejas lotadas. Nós pensamos que as igrejas abençoadas são aquelas que têm uma receita e que não encontram dificuldade para fazer nenhuma obra porque elas têm uma receita muito substancial. Só, meus irmãos, que nós precisamos ouvir o parecer de Deus sobre a sua igreja. Nem mesmo o nosso parecer, nem o parecer daqueles que são de fora, quando avaliam os nossos relatórios, mas olhar pelos olhos da fé e perceber o que Deus está realizando em nosso meio e através de nós. E ele fala que aquela igreja era uma igreja de pouca força, mas uma igreja que tinha um Deus poderoso. E o texto diz, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Duas coisas importantes aqui. A primeira delas é que essa igreja era uma igreja fiel. Uma igreja que guardava a palavra de Deus e observava a palavra de Deus. Eu diria para você que muito mais do que qualquer outra coisa, meu irmão, minha irmã, o que Deus requer de nós é fidelidade. Deus não está buscando em nós homens de sucesso, necessariamente. Homens poderosos, homens extremamente influentes na sociedade. Claro que é bom dar a nossa influência na sociedade, é óbvio, mas Deus não está buscando isso de nós. Porque nós podemos ter até mesmo essa influência, mas ser uma influência política, porque nós temos debaixo da nossa responsabilidade uma enormidade de pessoas. Mas não é nesse sentido que Deus olha, nem vê, nem espera de nós. Deus requer de nós a fidelidade daqueles que observam a sua palavra e seguem os seus ensinamentos. E o texto diz mais, além de fidelidade à palavra, o texto fala que aqueles irmãos não haviam negado o nome do Senhor. E não negar o nome significa dizer não negar a sua pessoa, não negar aquilo que ele ensinou, aquilo que ele deixou como instrução, aquilo que deveria conduzir a igreja no seu dia a dia, no seu trato, nas relações, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Então, era uma igreja fiel, era uma igreja que servia ao Senhor, mesmo enfrentando dificuldades e também perseguições. Era uma fé em Cristo para viver e para morrer, mas nunca para desertar, mas para nunca voltar atrás. E quando nós lemos aqui o texto vai dizer assim, versículo 9, eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Primeira coisa no versículo que nós estamos vendo, versículo 9. Havia um grupo de judeus na cidade que havia alijado, como eu já falei,
o povo de Israel, o povo da igreja, melhor dizendo, da comunidade de Israel local, a comunidade judaica local. Mas uma coisa interessante dizer aqui, eles achavam que judeu era aquele que tinha sangue judeu, era o judeu étnico, era o judeu que ainda aguardaria a vinda do Messias, porque para eles Jesus não era o Messias. E quando eu olho para isso, eu vejo que o Senhor também enfrentou a sinagoga de Satanás. Jesus Cristo, ele teve de fato que sofrer tantas agruras, porque ele foi alvo da ação malvada, perversa da sinagoga de Satanás, aqueles que eram judeus, mas que não foram capazes de reconhecer nele o Salvador. O rejeitaram, porque ele veio de uma forma que eles não poderiam cogitar a pessoa do Messias em alguém que fosse tão humilde como Jesus Cristo veio. E aí o texto diz que eles mentem. Eles mentem porque, na verdade, não são o Israel espiritual. Eram o Israel étnico, aquelas pessoas, mas não eram, de forma alguma, o Israel espiritual. E aqui tem uma coisa muito importante de dizer a vocês, que eles mentiam. Eles, na verdade, tinham uma estratégia de falar mal dos judeus que se converteram a Cristo. E isso fazia com que eles não tivessem o apoio daqueles que eram judeus, mas também não tivessem o apoio, não fossem olhados com bons olhos para aqueles que eram da cidade. O Império Romano não olhava para eles com bons olhos. A cidade não os via com carinho nem afeição. E isso acontece também em nossos dias. A igreja nem sempre ela é bem vista pelas pessoas de fora. Sempre apontam os nossos defeitos. Alguns realmente são defeitos e merecem ser apontados. Mas existe uma prevenção em relação à igreja. E nós sabemos bem disso. Mas o Senhor, ele diz para nós que eles estavam mentindo. E diz mais o texto ainda: e eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aquela igreja pobre, pequena, frágil, fraca, uma igreja que não impactava tanto a sociedade de Filadélfia, era, aos olhos do Senhor, objeto do seu amor. E talvez você que esteja aqui nesta noite ou nos assistindo pela internet, talvez se ache muito pequenino, muito frágil, mas saiba que, apesar das suas fragilidades, e em meio às suas fragilidades, o Senhor, Criador dos céus e da terra, porque Jesus é Criador também, Ele é o princípio da criação, nada do que foi feito se fez sem Ele, Ele esteve presente, Ele é eterno. O texto nos mostra, irmãos, de maneira muito clara que Ele nos amou. Ele amou a mim, Ele amou a você. Ele amou pecadores, Ele amou pessoas, por vezes, indecisas, pessoas complicadas, pessoas que se atemorizam diante daquilo que as aguarda no futuro. Mas Ele nos amou. Ele amou essa igreja. Ele nos ama também. E aí o texto diz para nós aqui, veja comigo, olhe para a Bíblia Sagrada, que Ele faria com que aqueles judeus que expulsaram os convertidos cristãos da comunidade judaica, que eles viriam e se prostrariam diante dos servos de Deus convertidos a Cristo. E aqui tem uma coisa interessante. Isso aqui, eu poderia dizer que era um confronto em relação aos judeus. Sabe por quê? Os judeus acreditavam, com base na profecia de Isaías, capítulo 64, que lá no final dos tempos, olha que coisa interessante, no final dos tempos, os gentios viriam e se prostrariam diante da nação de Israel. Só que o Senhor está dizendo aqui que aqueles judeus que se achavam, eles sim voltariam e se prostrariam diante da igreja do Senhor. Então, veja como o Senhor trabalha aqui o texto, mostrando verdades importantíssimas. E o texto prossegue dizendo para nós assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro,
para experimentar os que habitam sobre a terra. O versículo de número 10 nos fala que aquela igreja, ela iria passar por uma grande perseguição, por uma provação. E a gente sabe muito bem que o nosso Deus, ele não nos tenta, quem tenta é Satanás, mas o nosso Deus nos prova. E todo aquele que é aprovado por Cristo, ele pode ter a certeza que ele já é aprovado, que ele será aprovado, porque diz a palavra do Senhor que nós somos mais do que vencedores. Nós somos hipervencedores. Nós podemos ter a certeza que por mais que a pressão sobre nós seja grandiosa, nós venceremos, porque o Senhor é conosco. Nós já estamos aprovados por Ele, fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. E o texto, então, nos fala de maneira muito sublime, dizendo que essa aprovação seria enfrentada, uma aprovação que viria sobre o mundo inteiro e que experimentaria aqueles que verdadeiramente eram cristãos. E isso é importante dizer, porque diante das pressões que as pessoas vivem, que a sociedade impõe sobre nós, que o mundo impõe sobre nós, muitas vezes os crentes acabam se fragilizando e abandonando a fé. Nem sempre somos mais convidados para as grandes festas, para as boas mesas, para as grandes oportunidades e negócios, pelo fato de sermos crentes. Não temos mais a recepção que poderíamos ter, ainda mais numa época tão difícil para a Igreja do Senhor, como é a época que nós estamos vivendo. E aí me veio à memória uma história muito interessante. Um mestre de obras, olha que coisa linda, o mestre de obras, ele observando uma construção de uma igreja, ele olhou, irmãos, e viu alguém trabalhando e assentando tijolos. E ele perguntou para aquela pessoa: o que você está fazendo? Ela disse: o óbvio, eu estou assentando tijolos. E ele prosseguiu mais um pouco na obra. E encontrou uma outra pessoa, também assentando tijolos, e perguntou: o que você está fazendo? Qual foi a resposta? Eu estou construindo uma igreja. E ele andou mais um pouco e foi até a terceira pessoa e perguntou: o que você está fazendo? Sabe qual foi a resposta? Ele não disse que estava assentando tijolos, ele não disse que estava construindo uma igreja, mas ele disse: eu estou construindo uma casa de adoração à glória do meu Deus. Então veja que os dois primeiros tiveram uma percepção muito diminuta, pequenina. Nós poderíamos dizer que esses estavam preocupados muito mais com o quê? Com a moldura. Com a moldura. Mas o terceiro, meus irmãos, ele não estava preocupado com a moldura. Ele estava concentrado, sabe com o quê? Com a pintura. E é essa percepção diferenciada que aquele que segue a Cristo, que é fiel a Deus, ele precisa ter. Nós temos o que fazer, nós temos esperança. O trabalho, por mais singelo, por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, ele é um trabalho para a glória de Deus, e o nosso Deus está sendo glorificado pela sua igreja. O texto diz mais para nós. Versículo 11, venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É importante dizer que aqui a coroa não é a coroa da salvação, porque salvação não se perde. Aquele que teve um encontro com Cristo, é salvo por Cristo, nunca perderá a sua salvação. É salvo para sempre. Mas o texto, ele quer mostrar para nós que muitas pessoas, pelo fato de não prosseguirem, de não darem continuidade àquilo que fazem para Deus, elas podem estar abrindo mão, sabe de quê? Do seu galardão, da premiação a ser recebida, porque as mãos se afrouxaram, porque perderam o ânimo, perderam a vibração, perderam o fervor, perderam o calor. Então ele fala para que tenhamos cuidado, para não perder justamente isso, a premiação que ele tem para mim e que ele tem para você. Deus, ele contempla aquilo que você faz
e aquilo que eu faço. Deus olha para nós, ele sabe onde está a nossa dor, onde está o nosso sofrimento. Deus conhece toda essa realidade. E é maravilhoso saber que ele contempla e ele não quer que a gente perca aquilo que vem sendo conquistado através do nosso trabalho. Queridos, se Deus nos concedeu dons, se Deus nos concedeu virtudes, aptidões, nós precisamos colocar todas essas coisas a seu serviço. Não é para que a glória seja nossa, mas para que a glória seja dele. Que o seu nome seja honrado, para que o seu nome seja exaltado. Nós não podemos perder jamais a compreensão e a visão espiritual de que mesmo nas coisas mais singelas, mais simples, Jesus contempla aquilo que você faz. E ele há de te premiar por tal dedicação. Diz o texto: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E aí eu queria que você pensasse comigo aqui uma coisa. Quando nós pensamos numa construção, quando nós imaginamos uma coluna, nós sabemos que a coluna é aquilo que se mantém de pé, mesmo quando uma construção ela sofre um abalo. Perfeito? Se você viajar para fora do Brasil e for para essas cidades da Grécia Antiga, se você for para as cidades aqui da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, você vai encontrar ainda colunas levantadas. Tudo desfeito, mas algumas colunas levantadas. Ou seja, coluna é aquilo que estabelece, é aquilo que simboliza força, estabilidade. E dentro de uma igreja, nós precisamos das colunas. Homens e mulheres, pessoas dedicadas, pessoas que não desanimam, que prosseguem, que persistem, que vão adiante, creem em Deus e naquilo que Deus está realizando. E por que colunas aqui, meus irmãos? Porque a cidade de Filadélfia, no ano 17 depois de Cristo, ela enfrentou um grande terremoto e ficaram as colunas. Mas a cidade foi derribada. As pessoas que permaneceram na cidade, no mais simples barulho, elas já se assustavam e deixavam a cidade. Qualquer abalo sísmico, por menor que fosse, qualquer receio que tivesse, elas saíam da cidade. Outras abandonaram a cidade, porque temiam por viver naquele lugar, porque não havia segurança, não havia estabilidade. E é curioso dizer para vocês que no mundo antigo, quando alguém era destacado como um professor, como um educador, fizesse alguma obra meritória, alguma obra de grande valor, o seu nome era afixado numa coluna erigida, construída para o seu nome, para a sua pessoa, em referência à obra que havia realizado. E naquela coluna o nome era colocado, para que as futuras gerações não se esquecessem daquilo que foi realizado por aquela pessoa que tanto contribuiu para a sociedade. Aqui nós temos uma placa que nos lembra do nosso querido reverendo Teotônio, que tanto trabalhou aqui. E isso nos faz pensar algo muito importante. As colunas eram construídas em homenagem àquelas pessoas que tinham feito trabalhos muito bonitos e singelos, mas nós, como servos de Deus, nós seremos coluna, vai dizer o texto agora, no santuário de Deus. Quando o novo céu e a nova terra chegarem, nós estaremos lá como colunas. E é interessante dizer que Deus levanta homens e mulheres que por vezes não se veem como colunas, mas que são alçados a essa posição porque Deus assim o quis. Não há nenhum problema em sermos honrados, mas sabemos que a honraria mais importante e mais significativa é aquela que Deus vai nos conferir. Essa, sim, é a nossa grande expectativa. E o texto diz para nós aqui, olha, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá.
ele ficará ali. Será como uma coluna inamovível, que não poderá ser retirada daquele lugar. Estará bem estabelecida, fincada naquele lugar espiritualmente falando. É o que ele está dizendo para nós aqui. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Sabe o que significa dizer? Pertencimento. Aquele que tem o nome de Deus é de Deus. Assim como um animal que tem a marca do seu proprietário pertence ao rebanho daquela pessoa, daquele fazendeiro. Assim como aqueles que seguem a Satanás têm a marca do demônio, do inimigo. Tem o 666. Mas nós sabemos que aquele que é de Deus tem a marca de Cristo. Nós somos marcados, selados com o Espírito Santo da promessa, nós pertencemos a ele. Mas aqui aponta para o momento final, o momento no qual se inaugurará um novo céu e uma nova terra. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, não da Filadélfia, que honrava os poderosos, os homens que tinham muita situação, mas a cidade na qual aqueles que forem eleitos de Deus terão cidadania. É essa cidade que nos espera, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Sabe o que tudo isso quer dizer aqui, meus irmãos? Nós teremos plena comunhão com ele e o conheceremos numa dimensão muito superior da dimensão que hoje nós o conhecemos. Será uma intimidade ainda mais profunda. Será algo que vai durar por toda a eternidade, já com corpos glorificados. É essa a realidade que nos aguarda em Cristo Jesus. E aí, para finalizar, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele estava querendo aqui, meus irmãos, com esse texto? Encorajar aquela igreja que era pequena, que era humilde, que tinha pouca relevância aos olhos humanos, mostrando a ela que aos seus olhos, melhor dizendo, ele havia como de muito valor, de muita importância. Ela era fiel, ela era de fato uma igreja sem mácula. Ele não faz nenhum tipo de objeção a ela, ele não faz nenhuma crítica a ela. E com essas palavras, ele encoraja aquela igreja para que ela prosseguisse a trabalhar, que ela prosseguisse servindo a ele, porque a porta estava aberta. E era através da igreja que aquela igreja ela poderia salvar pessoas da própria localidade de Filadélfia, sendo elas judias ou não judias. Deus tinha um propósito para com aquela igreja. E eu digo para você, nesta noite, existe uma porta aberta. Talvez você tenha achado que você já chegou distante demais, longe demais. Talvez você esteja pensando que você já viveu tudo aquilo de melhor que poderia ter vivido. Mas nada te aguarda. E a gente encontra, às vezes, jovens assim, com uma visão tão negativa e pessimista. E, ao contrário senso, você encontra pessoas mais amadurecidas, mas com um coração ainda muito esperançoso. Mas eu diria para você, nesta hora, existem esperanças, existem coisas boas ainda por surgir. Deus é contigo, Deus é comigo, e uma porta está aberta. Oportunidades, portas abertas apontam para oportunidades. Deus tem oportunidades para você e para mim, e que a gente possa enxergar de forma bem ampla que o nosso Deus não é pequeno nem limitado, ele é poderoso. E, por vezes, ele alça pessoas simples, humildes, talvez insignificantes aos olhos humanos, e as projeta, e as insere em lugares inimagináveis para a sua glória, para o seu louvor.